chegando na programação da Líder, 14 anos em primeiro lugar, e hoje é uma sala VIP para lançamento duplo, mas nós vamos enfatizar a nossa conversa a respeito de um livro, e é com ela, mas é Nicole Francini, que vocês já ouviram cantar, já ouviram essa voz doce aí na programação e também nas redes sociais, nas plataformas digitais, em várias rádios aqui também, e ela agora vai contar um pouquinho de um testemunho. Por quê? Testemunho gera fé. O compartilhar de testemunhos, como eu falei, gera fé. Bom, você é cantora, você é compositora e agora, né, por conta também de uma situação, você resolveu compartilhar seu testemunho, suas experiências através desse livro, né? Exato. Então, vamos começar lá do comecinho, então? Rapidinho, a gente vai fazer aqui um pitchzinho. Você começou a cantar quando? Eu sempre cantei, eu lembro de ser uma criança, assim, muito cantante. Só que eu não entendia o porquê, né? Eu tinha uma ligação com a música diferente, gostava de cantar o tempo todo. Aí, quando eu conheci Jesus, né, aos 12 anos, que eu comecei a entender que era um chamado, por isso, daquele coração tão voltado para essa área da música. Mas o meu ministério começou depois dos meus 19 anos. Que você abriu o ministério de música, Pra ministrar, pra sair e cantar e falar do amor de Deus através da música. Certo. De lá pra cá foram quantos CDs na época, né? Agora mudou. Eu lancei 2 CDs na época, um pela Melody Gospel, outro pela Sony. E aí foi só singles, né? O mercado mudou, a gente começou a fazer música digital e agora nem tem conta mais de quantas músicas foram. Mas de lá pra cá acho que tem aí mais de 10 lançamentos de singles, fora os 3 últimos álbuns que eu lancei. E você tem quanto tempo de carreira? Ministerial, né? Faz quase 10 anos já. Cantando e ministrando também. E nesse processo, Fran, aconteceu ali algo que você ficou, e agora? Que é uma questão que muitas pessoas já passaram, estão passando, né? E você teve aquele momento, e agora? Eu quero que você comece falando dessa questão pra gente chegar no livro. O que foi que aconteceu com você? Eu tenho um testemunho que eu acredito assim, Deus sempre sabe como fazer e como trabalhar na vida da gente. Então eu tive uma vida familiar muito complicada. Os meus pais eram viciados no alcoolismo, então nós não tivemos uma estrutura familiar muito boa, né? Então tivemos muitas limitações, não só emocionais, como financeiras também. Então eu passei pela essa fase, eu vim para Jesus muito cedo por causa da dor, né? Porque eu buscava uma mudança de vida e tive ali na minha adolescência, na minha juventude, essas questões, que foi o e agora? E agora como eu vou fazer? Que foi quando eu fiquei sozinha com 15 anos, minha mãe fugiu de casa, largou tudo e eu fiquei, e agora? O que farei? Aí o Senhor começou a tratar dentro de mim e me cuidar, eu digo que assim, como uma menina dos olhos dele mesmo, protegeu, porque com tudo isso eu fiquei ali na igreja e buscando ao Senhor, e ali ele me deu essas experiências de vida mesmo. E quando eu comecei a compor e contar através da música um pouco da minha história, que precisou ter muita fé e esperança e tentar superar, os testemunhos que chegavam eram de pessoas assim passando pelo vale da dor mesmo. Nossa, eu vivi isso também. A minha situação familiar também foi muito parecida. E aí surgiu a ideia do livro, para poder abraçar as pessoas de uma maneira mais profunda ainda, poder contar o porquê daquelas canções que acabavam sendo voltadas muito para essa parte reflexiva da vida, da dor. E gera uma curiosidade, né, em saber por que essas letras assim, por que falar sobre isso de forma tão profunda. E começou por aí. E quando eu acredito que quando ela se reporta a questão da criação, a questão familiar, no decorrer do processo, pela vivência que você teve ou falta dela em alguns momentos, quando você foi se formando, descobrindo a sua identidade, você se deitou com pequenas fraturas. Opa, aqui... Porque até um momento a gente consegue levar, a gente vai levando de boa. Mas existem situações na vida da gente que eu imagino que nós precisamos amadurecer e enfrentar, que nós não tivemos talvez um pequeno respaldo, uma pequena ajuda, ou excesso de alguma coisa, ou falta. E foi aí então que você falou, e agora? E aí essas fraturas e esse medo foi virando um acúmulo até que você... Eu acho que Deus reverteu tudo isso para uma coisa tão linda e tão incrível na minha vida, que eu cheguei realmente nesse impasse. E por isso que eu digo que a minha proximidade com Deus aumentou muito devido a essas coisas. Porque eu pude ver o Senhor me tratando e me curando de uma forma pessoal ali, entre eu e Ele, nos meus momentos de oração. E Ele curou completamente as minhas emoções, né? E diante disso, eu tenho muito o que dizer a respeito do que Deus faz na vida de uma pessoa que passou por várias batalhas. E eu digo que Deus me colocou sempre em situações e em lugares que eu precisei conviver
com pessoas que estavam passando pelo Vale da Dor. Então aquilo me animou a superar todo o meu caos emocional para poder então ser um respaldo, ser uma ajuda. E isso para mim não tem nenhum preço. É incrível o que Deus faz ali. O Vale da Dor que você fala tem muito a ver com a questão do abandono. Muito a ver com a questão do abandono. Quando você tem alguma experiência na sua vida que é negativa ou que não fez bem para você na sua infância, no seu começo de vida, você acaba levando um pouco para a vida adulta, que pode vir no formato de um monte de coisas, que é você ser uma pessoa insegura, você às vezes ser uma pessoa angustiada, pessoa triste. Então cada um tem o seu vale ali. Alguns vivem isso de uma forma mais profunda e alguns vivem de forma mais leve, mas todo mundo tem alguma área da vida ali que te causa um certo desestrutura, né? E o meu abandono, toda essa situação familiar trouxe para mim também uma desestruturada, me deu uma desestruturada emocional e eu precisei me reconstruir. Porque eu imagino que pelo título aqui do livro, A Garota dos Três Mundos, né? O drama de uma jovem artista, pelo título aqui, você ficou vagando em lugares ou não? Ou tem alguma coisa... Tá tudo interligado. Eu fiquei, assim, em lares adotivos até os meus 19 anos, até casar. Então foi um período bem difícil, porque às vezes eu tava me adaptando em algum lugar, eu era mandada para outro lugar, eu era mandada para outra família, eu tinha que me reinventar sempre, eu tinha que buscar novos métodos para poder viver. E os Três Mundos, ele também fala desses três universos da vida, que um pode ser... Eu sempre digo que, eu menciono aqui no livro, que o primeiro mundo é o mundo de dor, onde você tá cercado e você não sabe para onde olhar. O segundo mundo é quando Deus já trata a sua dor e aí você começa a ter esperança, que é o que não acontecia no primeiro mundo. Depois da esperança que gera fé, o terceiro mundo é você superar e dar a volta por cima e ter uma vida de vitórias, né? E isso não é só pra mim. E essas fases todas você viveu? Vivi todas essas 3 fases. E colocou nesse livro? Tá no livro. O que você imagina que as pessoas que estão passando, tanto profundamente ou ainda em algum nível, por alguma situação da mesma que você passou, vão encontrar aqui de apoio? Eu quero que o livro seja um suporte para as pessoas, para que elas não acreditem que a dor tem que manter elas para baixo, que a dor tem que deixar que portas sejam fechadas, porque muitas pessoas usam a dor para não evoluir. Poxa, mas eu tive uma história assim, por isso que eu não fiz tal coisa. Mas eu sou um coitado, por isso que eu não vou superar, por isso que eu não vou vencer. Isso não é real. Né? A dor, ela pode servir como um trampolim para você realmente fazer algo além do que você esperava. Qual que foi o insight, assim, para você perceber, puxa, essa minha dor, ela pode me impulsionar? Porque o que você falou, isso parece que virou uma moda, as pessoas darem desculpas. É um vitimismo, né? Um vitimismo, exatamente. Darem desculpas por não reagirem. Você teve esse insight, Nicole, em que momento? Eu convivi com muita gente e ministrando, não só em questão de louvor, mas também nós somos pastores, temos uma igreja e ali passa por todo tipo de gente. E eu convivi com pessoas que estavam no Vale da Dor com posicionamentos diferentes. Eu não fiz isso porque eu não consigo. A pessoa acha que ela é uma vítima da sociedade. E aí, quando eu conversava com esse tipo de pessoa, na hora eu voltava. Poxa, mas eu passei por isso. Poxa, mas eu também fiquei sozinha. Poxa, eu também teve... E Deus sempre foi o meu suporte. Então eu conquistei coisas muito maravilhosas na minha vida em 2020, 2021, onde eu vi as músicas chegando a lugares que eu nunca imaginei. E Deus fazendo coisas. Esse livro é uma promessa, né? E a dor, ela não era pra mim um empecilho. A dor, foi na dor que nasceu as músicas mais ouvidas do canal no YouTube, as músicas mais ouvidas em streamings também, porque a dor foi o momento onde Deus falou comigo, restaurou. Então, não importa o que você estiver passando aí, você tem que usar toda essa aflição, essa dor, para transformar em algo incrível que não vai ser só para você. É para as pessoas também. Elas vão se identificar com a tua história. É o que acontece comigo.